Uau! Você está voando pelo espaço em uma espaçonave enorme do tamanho de 3 Central Parks da cidade de Nova York. Está acontecendo um verdadeiro tumulto. Não é um alienígena invadindo a nave espacial. É um dia muito importante. A data é 22 de janeiro de 2700. Você acabou de nascer, fora da atmosfera terrestre. Seja bem-vindo. Tem uma equipe médica cuidando de tudo. Aparelhos futuristas ajudam em todos os aspectos. E a vista da gigantesca nave esférica de vidro nada mais é do que a incrível vastidão do espaço. Não se consegue mais ver a Terra, pois a nave espacial está voando para um novo destino a milhões de quilômetros de distância. Tempo estimado de chegada a esse novo planeta hospedeiro? Décadas. Vamos avançar um pouco no tempo. Você tem 25 anos e essa nave espacial é o único lar que você já conheceu até agora. Você aprendeu todos os segredos da nave. Você começa o dia em seu dormitório, que tem todos os itens essenciais. Um banheiro compacto, uma mini cozinha, um beliche e uma vista magnífica das estrelas e planetas fora do vidro reforçado da espaçonave. E você nunca precisa se preocupar com a radiação espacial. A nave tem um escudo magnético eterno que reflete a radiação espacial para que não penetre nela. Caso contrário, haveria grandes problemas. A espaçonave foi projetada para ter uma gravidade artificial. Os astronautas normalmente perdem de 1 a 2% de sua densidade óssea a cada mês em que estão no espaço, já que permanecem flutuando o tempo todo. Mas agora, quero dizer, no futuro, nas viagens espaciais longas, eles são capazes de resolver esse problema. Você sai do dormitório e vê vários colegas da tripulação indo para o trabalho. Eles estão todos deslizando em seus mini hoverboards tecnológicos e todos usando cores diferentes, um uniforme da era espacial. O seu é azul, então você sobe na prancha e se junta ao grupo azul. Você chega à passagem subterrânea do transporte espacial e começa seu trabalho. Como engenheiro a bordo, seu trabalho é super importante. Manutenção da espaçonave e mantê-la funcionando. Mas tem algo errado. Os números estão piscando em todos os painéis e a temida luz vermelha não para de piscar. Você alerta seus colegas de trabalho, mas eles também não sabem o que está acontecendo. Rápido! Você fica verificando os registros e muitas equações complicadas, mas nada faz sentido. O pânico começa a se espalhar por toda a espaçonave. Os pelos dos seus braços estão arrepiados. Você tenta clicar em todos os botões e interruptores possíveis. O zumbido fica cada vez mais alto. A luz está piscando mais forte. Alguns de seus colegas fogem. E você se vê sozinho na sala vermelha. De repente, finalmente, seu supervisor desce correndo para ajudar. Depois de um tempo, vocês dois finalmente descobrem. Ufa! Essa foi por pouco. Você ainda precisa aprender muito sobre como gerenciar a nave. Desde pequeno, você foi designado para trabalhar como engenheiro. Sempre foi ótimo em física, química, matemática, todas essas coisas científicas. Este é apenas mais um dia no escritório, mas nesta nave, um dia você pode se tornar o capitão. Após o trabalho, você recebe uma ligação de seus amigos querendo participar de uma videoconferência. E quando digo ligar, quero dizer um dispositivo sem telefone que permite a comunicação com qualquer pessoa enquanto vê todas as suas informações através de uma projeção de holograma que só você pode ver. Também é possível usá-lo para ouvir músicas antigas da Terra. A música pop agora se tornou música clássica e os filmes agora são projeções 3D da sua própria imaginação. Você sai da passagem subterrânea e sobe para a praça espacial. É onde todos passam o tempo quando tem folga. Alguns cafés, restaurantes, uma barbearia, até uma sorveteria. Você nunca saiu para passear em outro lugar. O transporte espacial é essencialmente uma pequena cidade que possui todas as coisas importantes de que a sociedade precisa. Isso inclui uma biosfera cheia de animais e plantas de diferentes climas da Terra. Mini savanas, mini desertos, mini florestas tropicais, o que você quiser. Os biólogos a bordo garantem que tudo se mantenha saudável para que você se sinta em casa. Não que você já tenha pisado na Terra. Você entra na savana selvagem e vê algumas gazelas galopando ao redor. Alguns gnus parecem estar remexendo e um pequeno bando de leões está à espreita. Na selva, você sente a umidade e as folhas grossas e arbustos ao redor. Alguns gorilas das montanhas estão brincando e tem pequenos sapos aqui e ali. E espreitando nas árvores, descendo para tomar um gole d'água, está um jaguar. No deserto seco, você vê alguns camelos vagando, uma pequena cascavel escapando do calor e alguns pequenos escorpiões rastejando na areia. Você aprendeu muito sobre biologia nos últimos 25 anos. Você sabe tudo sobre a Terra, mas nunca esteve lá. É estranho. Após o passeio pelos habitats da natureza, você ouve um anúncio no sistema de som. É o capitão.
O novo planeta está a horas de distância. Mais cedo do que o previsto. Todos assumam suas posições para o pouso. Todos na nave então correm para seus dormitórios, exceto os membros-chave da tripulação, pois precisam operá-la. Você vai para o seu beliche, que se transforma em um assento com cintos de segurança interestelares sofisticados. Olha pela janela e vê um ponto azul à distância. Ele fica cada vez maior, se parece muito com a Terra, pelo menos de longe. Isso não demorou tanto, apenas 25 anos. Me pergunto o que está acontecendo sob o capô daquela nave espacial, olhem. Você olha para trás, para sua vida no espaço, sabendo que a primeira parte dela está chegando ao fim. É como viver no Polo Sul. Lá vive uma pequena comunidade de cientistas que trabalha entre o inverno e o verão, fazendo as mais diversas pesquisas, desde clima e geologia até meteorologia e astronomia. A vida deles deve ser semelhante a viver aqui no espaço sideral. Eles têm seus próprios bunkers, laboratórios científicos e até salas de recreação para esportes e música. A natureza do planeta que você está se aproximando é diferente de tudo na Terra. Árvores tropicais mais altas do que os maiores arranha-céus. Oceanos tão selvagens que existem furacões que duram anos apenas vagando por aí. O piloto anuncia o pouso. Está tudo bem, hora de trabalhar. Você remove o cinto e sai para ver o novo planeta com seus próprios olhos. Andar em terra parece... bom, como chegar a um novo planeta. A umidade é densa e o vento é quente. A nave pousou no lado tropical do planeta, onde, segundo estudos, é o melhor lugar para começar um novo povoado. Não vai ser fácil. Os humanos geralmente começam novos assentamentos próximos a lagos e rios. Pense nos mesopotâmicos, nos antigos egípcios, nos astecas. A lista é interminável. Começaram como pequenos assentamentos, até que se tornaram mega civilizações em pleno funcionamento. Ao negociar e explorar, eles foram capazes de avançar em sua tecnologia, aprender novos idiomas e descobrir receitas de culinária incríveis. Ei, eu poderia comer macarrão e sushi agora mesmo. De acordo com os cientistas, nascer no espaço pode alterar a aparência dos humanos. A cabeça humana poderia ficar maior em milhares de gerações. Quem sabe? Não há como simular isso na Terra. Poderíamos até ter cores de pele diferentes, já que precisaríamos de mais melanina, aquele pigmento que nos protege da radiação solar. Estar mais perto do Sol ou de qualquer massa de fogo ardente pode significar que produziríamos mais ou diferentes tipos de melanina para nos proteger. Nosso corpo poderia virar marrom escuro, roxo, cinza ou até mesmo verde. Teremos que esperar alguns milhões de anos para descobrir. E sem gravidade, os humanos teriam que se acostumar a ter uma densidade óssea mais baixa, como os pássaros. Isso significa que provavelmente seríamos mais fracos do que nossos velhos seres humanos da Terra e teríamos algumas coisas físicas um pouco estranhas acontecendo. A gravidade é essencial para o nosso equilíbrio e a mobilidade é um dos fatores-chave para a sobrevivência humana. Então, sem gravidade, provavelmente necessitaríamos de roupas de exoesqueleto para caminhar e correr, ou simplesmente tirar o lixo. Agora, nada disso vai acontecer por muito tempo. Eles ainda estão pensando em como trazer alguém para este mundo, ou para fora deste mundo. Tecnicamente falando, o espaço sideral é considerado a 100 km acima do nível do mar de qualquer continente do mundo. Além disso, as possibilidades são infinitas. Agora, por mais que amemos batalhas espaciais épicas com lasers cortando o vazio negro e causando estrondos, isso não é exatamente o que acontece quando algo explode no cosmos. O espaço é basicamente vácuo, o que significa que não tem oxigênio. E o oxigênio é uma parte essencial de qualquer processo de queima que temos aqui na Terra. Você pode argumentar que as estrelas podem queimar e explodir em supernovas, mas isso também não é exatamente verdade. As estrelas não dependem de oxigênio, então não estão queimando. Há constantes reações termonucleares acontecendo dentro delas. Portanto, uma nave espacial só pode explodir assim se tiver uma usina nuclear instalada nela. Se isso não acontecer, então o único efeito especial que se obtém é um breve flash que desaparece em um piscar de olhos. O oxigênio líquido, que geralmente está a bordo das naves espaciais, queima muito rápido no vácuo do espaço sideral. Quanto ao estrondo, o oxigênio também desempenha um papel crucial aqui. O som só viaja graças às moléculas de ar que se chocam umas com as outras. Como não há ar no espaço, toda a cena seria absolutamente silenciosa. Isso também não é uma coisa ruim. Imagine como o Sol seria ensurdecedor se o som pudesse viajar no espaço. Apesar do que muitos diretores de ficção científica querem que acreditemos, não há lado negro na Lua. Nosso satélite rotaciona junto com a Terra, o que significa que um lado está sempre voltado para nós, enquanto o outro fica sempre fora de vista. O Sol está muito mais longe de nós do que da Lua,
e ambos estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e aquele de cada vez. Isso significa que, a cada breve período de tempo, a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados. Só que não podemos ver isso de onde estamos. Embora as coisas pareçam sem peso no espaço sideral, há gravidade real em todo lugar. Ela se torna mais fraca quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como nosso planeta, mas ainda está lá. Na verdade, não há um único lugar no universo que não seja afetado pela gravidade deste ou daquele objeto cósmico. Tudo que possui massa também tem gravidade. Sim, até você e eu. Mas os objetos espaciais são tão grandes que puxam coisas menores em sua direção. É por isso que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol. E toda a nossa galáxia, a Via Láctea, orbita em torno de seu próprio centro. Os cientistas acreditam que há um buraco negro supermassivo ali, cerca de 4 milhões de vezes mais pesado que o Sol, que impede que todas as estrelas e sistemas voem separados. Nossos heróis do filme deixam a órbita de Marte em uma nave espacial confiável e seguem em direção a Júpiter. Seus rostos estão sérios e determinados, embora saibam da ameaça que os espera à frente, o cinturão de asteroides. Eles se inclinam e giram, esquivando-se do asteroide que voa a uma velocidade enorme em direção à espaçonave. Mas um deles ainda os atinge. Não foi nada, apenas um arranhão. Felizmente. Finalmente, nossos heróis saem da zona de perigo e enxugam o suor da testa com a mão trêmula. Parece familiar, mas não poderia estar mais longe da verdade. Os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter são tão poucos e tão distantes entre si que, se você viajar por lá, poderá não encontrar nem mesmo um em todo o caminho. Existem cerca de 1,5 milhão de rochas espaciais de tamanho considerável voando por lá. 500 mil a mais ou a menos, mas não vamos esquecer que o espaço é um lugar vasto. A distância entre dois asteroides de qualquer tamanho significativo seria de milhões de quilômetros. Portanto, uma perseguição espacial com duas naves zigue-zagueando entre rochas flutuantes seria muito entediante. O espaço é frequentemente descrito como um lugar escuro, frio e desolado, especialmente quando um astronauta do cinema deixa a segurança de sua nave espacial. Tudo nesta descrição está correto, exceto a parte fria. Só é verdade se você se encontrar em algum canto muito distante de nossa galáxia que não tenha estrelas próximas. Mas se estiver, por exemplo, na órbita da Terra e diretamente de frente para o Sol, a temperatura no vácuo cósmico pode chegar a escaldantes 120 graus. É por isso que os trajes espaciais são brancos. Essa cor reflete melhor a luz do que qualquer outra. Ainda assim, a temperatura em uma região que não está exposta aos raios do Sol pode ser realmente congelante. O calor não se espalha igualmente pelo espaço. Então, se você não estiver direcionado para uma fonte de calor, sente muito, muito frio. Falando sobre o Sol, de alguma forma sempre é amarelo nos filmes. O fato é que a cor que vemos da Terra é uma ilusão de ótica criada pela atmosfera do nosso planeta, assim como o azul do céu durante o dia. A luz solar se espalha na atmosfera e se distorce, formando espetáculos coloridos ao amanhecer e ao anoitecer. No vácuo espacial, não há nada para refratar a luz. Então o Sol aparece como realmente é, branco. Essa bola de gás brilhante é muito quente. Há um clarão brilhante no céu, seguido por uma cauda de fumaça e uma rocha espacial em brasa cai no chão, deixando uma enorme cratera carbonizada após o impacto. Bom, embora a cauda esfumaçada e a cratera sejam parcialmente verdadeiras, os meteoritos não têm realmente a chance de ficar tão quentes assim enquanto caem. Um meteorito é um asteroide que, de alguma forma, entrou na atmosfera da Terra e sobreviveu ao atrito o suficiente para cair na superfície. Isso acontece com bastante frequência. Geralmente não vemos essas rochas porque, normalmente, são muito pequenas e caem em áreas desabitadas. Mesmo se caírem dentro de uma cidade, a cratera aparecerá devido à velocidade deles, não pelo calor. Eles ficam muito mais quentes pelo atrito, mas não tanto a ponto de queimar tudo no chão com o impacto. Por mais que queiramos acreditar na comunicação instantânea entre espaçonaves e planetas, não é possível, pelo menos não ainda. Os sistemas de comunicação modernos dependem de sinais de rádio que têm uma velocidade bem lenta em comparação com as vastas extensões do espaço. Levaria anos para um sinal assim viajar até mesmo um ano-luz, quanto mais centenas e milhares. Se você quiser enviar uma mensagem para uma galáxia muito, muito distante, prepare-se para esperar alguns milênios e depois mais alguns para receber uma resposta. Por falar nisso, o espaço não é tão lotado e cheio de eventos como costuma ser mostrado na telona.
é principalmente um lugar bastante solitário, onde planetas, estrelas e outros objetos são separados por bilhões de quilômetros de nada. Mesmo se você tiver uma nave espacial que pode viajar na velocidade da luz, na maioria das vezes, só haverá um vazio negro, cheio de estrelas e planetas distantes. As distâncias são enormes lá fora, mesmo entre os objetos mais próximos. Para a melhor compreensão, a Lua, que você pode ver tão bem em uma noite clara, está a cerca de 384.400 quilômetros de distância. É como viajar ao redor da Terra quase 10 vezes seguidas. Dobras espaciais que podem distorcer o espaço-tempo e levá-lo a um canto distante de uma galáxia alienígena em um piscar de olhos. Isso é algo comum em qualquer filme sobre viagem espacial. Naves espaciais capazes de tal façanha são sempre mostradas como acelerando instantaneamente de zero a mais rápido que a luz. De acordo com as leis da física, as pessoas a bordo deveriam, pelo menos, ser empurradas por seus assentos com força. Falando mais estritamente, ninguém seria capaz de sobreviver a tal aceleração, porque é demais para um corpo humano frágil. Até encontrarmos uma maneira de reduzir os efeitos da sobrecarga, não podemos nem começar a pensar em dobras espaciais. A água não é o recurso mais raro e precioso do universo. Na verdade, há uma enorme nuvem espacial a vários milhões de anos-luz de distância de nós, que consiste inteiramente de água. Suas reservas seriam suficientes para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. E muitos planetas, alguns até mesmo em nosso sistema solar, parecem ter água líquida. O recurso mais precioso do espaço é a vida, e isso requer muito mais coisas para surgir do que apenas a água em estado líquido. Os astronautas são frequentemente mostrados se exercitando na Estação Espacial Internacional e em naves espaciais de ficção científica. E isso é verdade. Eles precisam de atividade física. Mas a razão não é que eles precisam de corpos fortes para trabalhar no espaço. A gravidade lá fora é muito mais fraca e os astronautas não usam seus músculos tanto quanto na Terra. Então, quando voltam à superfície, a gravidade os atinge como uma bigorna e seus corpos ficam moles. Para aliviar esses efeitos, treinam todos os dias. Embora digam que podemos ver milhões de estrelas em uma noite clara e estrelada, esse número é muito mais modesto, cerca de 3.000. Todo o resto são outros objetos que também são luminosos e confundidos com elas. Planetas, galáxias distantes e até satélites artificiais. Eles estão simplesmente sendo iluminados por estrelas reais, assim como a Lua, e são vistos. Mas como estão tão distantes, não podemos dizer se são estrelas ou não. Mesmo assim, é preciso admitir, isso ainda é muito legal. Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno, mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o Próxima Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido. E assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento. E sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Próxima Centauri B tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente.
Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção, e as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem. 4,2 milhões em 1974, quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual essa mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da Próxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação superpoderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de uau incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu uau na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na Próxima Centauri. O brilho da estrela aumentou 1000 vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a Próxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta Próxima Centauri B recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado.
Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100.000 anos, e não teremos uma resposta por outros 100.000 anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, disse Neil Armstrong, o primeiro humano que pôs os pés na superfície da Lua. Ele esteve lá com Buzz Aldrin, passando 2 horas e meia na superfície lunar. A preparação para o projeto levou alguns anos e todo o equipamento que os astronautas carregaram pesava cerca de 80 quilos. Não foi fácil pousar na Lua. Muitas tentativas na história terminaram em fracasso. Por exemplo, os astronautas de um dos programas da Apollo, o Saturno V, tinham combustível suficiente para lançar as pessoas para a superfície lunar em apenas 3 dias. Mas eles queriam economizar combustível, então demoraram mais de 1 mês para chegar lá. Não há GPS para dizer exatamente onde pousar. A espaçonave viaja rápido e tem que diminuir a velocidade no vácuo sem informações suficientes. Mas desde 1969, 12 pessoas já caminharam lá. A Lua é o único corpo espacial no qual os humanos pisaram até agora. O resto foi visitado apenas por robôs. Mas todas essas pessoas estavam lá apenas para uma curta visita. A NASA anunciou seu programa para trabalhar em uma presença permanente na Lua. Isso ajudaria na pesquisa científica e poderia ser um bom ponto para aprender como fazer o mesmo em outras missões, como a de Marte. Imagine ser a 13ª pessoa indo para o nosso satélite artificial. Aquele silêncio assustador, a poeira lunar sob seus pés e nada além de um céu escuro sem fim, com estrelas por toda parte. Mas você não tem tempo para admirar a vista. Há muitos problemas que precisa resolver antes de pousar. Em primeiro lugar, nossos corpos são como máquinas adaptadas às condições da Terra, como a gravidade, a atmosfera, o ar que respiramos e os alimentos que comemos. Nosso planeta é onde funcionamos de forma otimizada. Nossa gravidade é 6 vezes mais forte do que na Lua, o que é, em comparação com o nosso planeta, quase um vácuo. Durante qualquer coisa que fizer, seria inteligente prender a respiração nessas condições. O vácuo puxaria o ar do seu corpo. O oxigênio, ainda presente nele, se expandiria junto com os fluidos corporais e pressionaria os vasos sanguíneos e os tecidos dos órgãos. Seu corpo, pernas e braços perderiam sua forma atual e inchariam como um balão, ficando 2 vezes o tamanho normal. Se você ficasse assim por mais tempo, não sobreviveria. Mas não explodiria. Sua pele é bem elástica e manteria seu corpo unido. Os líquidos que são expostos a ele evaporariam. A superfície dos olhos e pele ferveria. A mesma coisa com a saliva na sua língua. Mas o sangue ainda seria líquido. As paredes das veias o protegem da fervura. Sem atmosfera, sem oxigênio também. O que já está nos seus pulmões acabaria rapidamente e você não teria nada para respirar. Se os seus órgãos parassem de receber oxigênio, geralmente levado para as diferentes partes do corpo pelo sangue, você desmaiaria porque seu cérebro desligaria. Isso aconteceria nos primeiros 15 segundos. É o tempo que seu corpo tem para usar o oxigênio restante no sangue para manter o funcionamento do cérebro. Fique assim por um tempo maior e... tchauzinho! Sem camada de ozônio, sem campo magnético forte. A atmosfera da Lua é semelhante em densidade às camadas superiores da atmosfera da Terra, onde temos a Estação Espacial Internacional. Isso significa que seu corpo ficaria exposto a todas as perigosas radiações ionizantes do espaço sideral que não podemos sentir agora, pois as camadas ao redor do nosso planeta nos mantêm seguros. Aqui nossos músculos e ossos são ajustados para resistir à força gravitacional. Sem a gravidade, começaríamos a perder músculos e os ossos ficariam mais fracos.
É como o peixe-bolha, uma criatura marinha que se parece com o animal mais triste do mundo. Ele vive nas profundezas do oceano, onde se parece com a maioria dos outros peixes, só um pouco mais assustador. Mas quando está ao ar livre, fica achatado e o corpo todo parece um pudim estranho e triste. Tudo devido às diferenças de pressão. A Lua faria você parecer um peixe-bolha, por causa das mudanças drásticas na pressão atmosférica. Não há pressão que mantenha seu corpo todo junto. Já na Terra, uma coluna de ar pressiona uma massa aproximada de 15 a 20 toneladas em toda a sua superfície corporal. Não percebemos isso porque esse pilar de ar pressiona igualmente de todos os lados. Também existe ar dentro do corpo humano. A pressão interna é igual à da atmosfera, e na superfície lunar não há pressão de fora para dar suporte. É muito frio lá em cima também. As temperaturas mudam drasticamente, passando de 120 graus durante o dia para menos 133 à noite. Um dia na Lua dura 29 dias terrestres. Isso significa que você passaria 14 dias e meio na claridade insuportável e os próximos 14 dias e meio na escuridão cósmica assustadora. Você pode congelar se for noite da mesma forma que em outros lugares do espaço. Dependendo de onde estiver exatamente, isso aconteceria dentro de 12 a 26 horas. Ou, se você visitasse a Lua, durante apenas uma tarde normal, viraria um crocante queimado. É melhor fazer como o Apollo 11 e ir de madrugada. A superfície lunar ainda não está tão fria e não houve tempo suficiente para ficar extremamente quente. Mesmo que você tenha sobrevivido a tudo isso, há milhões de colisões de meteoros todos os anos. Todas aquelas pequenas partículas de rocha ou poeira se movendo muito rápido, ou mesmo os detritos de espaçonaves e satélites orbitando. Um ser humano não conseguiria sobreviver nessas condições por mais de um minuto. Para fazer isso e ficar um pouco mais na Lua, a primeira coisa necessária é se proteger da radiação. Seria preciso uma pressão atmosférica simulada semelhante à da Terra, e ela deve ser estável. Você teria que manter a temperatura do ambiente para que seu corpo não congelasse nem queimasse. Proteção contra detritos espaciais e poeira cósmica. Oxigênio respirável. E também um sistema de comunicação, água, comida e talvez algumas outras coisas para funcionar normalmente. Em 1982, a NASA começou a usar uma unidade de mobilidade extraveicular, EMU, na sigla em inglês, para suas atividades no espaço sideral. A última missão da Artemis estimulou o desenvolvimento de uma nova geração de trajes espaciais. Um deles é o incrível XEMU, de última geração. Provavelmente ele será implantado em alguns anos. A roupa contém oxigênio, tanto para respirar quanto para deixar estável a pressão que mantém o corpo junto. Uma parte do traje, a roupa para resfriamento líquido, é justa, o que significa que se ajusta ao formato do corpo e tem um sistema que recebe água fria e a faz circular. É assim que mantém a temperatura em torno de 20 graus. A água absorve o calor e então se move para a segunda parte do traje. A Lua é o único satélite natural permanente do nosso planeta e o segundo mais denso, logo depois da Lua Io, de Júpiter. Ela se formou de uma colisão conhecida como Grande Impacto. Um enorme objeto espacial do tamanho de Marte atingiu nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, logo depois de termos o Sistema Solar e o Sol. Uma nuvem de rocha vaporizada se formou, feita de uma mistura de partículas de terra e de outros objetos. Ela entrou em órbita ao redor do nosso planeta, esfriou e se transformou em um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se reuniram e foi assim que a Lua se formou. Ela tem algumas coisas legais, como a água em comum que se move e salta conforme sua superfície fica mais quente e mais fria ao longo do dia. A água fica lá até que parte dela derreta, aqueça e ilumine na atmosfera lunar. Então flutua e chega na área que está fria o suficiente para então voltar à superfície. A Lua sempre nos mostra a mesma face. Seu lado mais próximo é marcado por grandes planícies escuras. As pegadas ainda existem na superfície lunar, pois ninguém esteve lá desde 1972, o ano da última Apollo. Não há atividades geológicas ali, como vulcões e terremotos. Nem chuvas nem ventos para apagá-las. Você não acha que é hora de deixar novas? Você pode pensar que a Terra é muito grande, mas o Sol representa quase 99,9% da massa de todo o Sistema Solar. O resto dessa massa é composta pelos planetas e seus satélites, asteroides, cometas, gás e poeira. Ela fica a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância de nós, mas nos mantém aquecidos todos os dias. Sua temperatura é de cerca de 5.500 graus, mas o espaço ao redor ainda é frio como gelo. Para entender isso, precisamos distinguir entre calor e temperatura. O calor é a energia dentro de algum objeto. Temperatura é algo que nos diz se um objeto está quente ou frio. Quando o calor é transferido para esse objeto, isso faz a temperatura dele subir.
Quando está perdendo o calor, ela diminui. O calor pode ser transferido de 3 maneiras diferentes. O Sol faz isso por meio da radiação, o que significa que está liberando calor na forma de luz. Seu corpo também irradia calor, como ondas infravermelhas. É por isso que as câmeras termográficas detectam que você está no ambiente mesmo à noite. Quanto mais quente o objeto, mais calor ele irá irradiar. A temperatura afeta apenas a matéria. Como o espaço é basicamente um vácuo, ele não tem partículas suficientes para que o calor seja transferido de outra forma que não seja por radiação. Quando o calor que vem do Sol chega a um objeto, os átomos começam a absorver energia. Mas ele não pode ser transferido, pois não há matéria no espaço. Esses átomos e moléculas raras, ali, irão absorver o calor e simplesmente permanecerão assim, enquanto o vácuo frio permanecerá frio. Há muita matéria dentro da atmosfera terrestre, então a energia do Sol pode ser transferida facilmente. Mas se você colocar o objeto fora da atmosfera da Terra sob a luz direta do Sol, ele acabará aquecido a 120 graus, porque é uma matéria feita de átomos e moléculas. A temperatura do vácuo é de menos 270 graus. Isso significa que, dependendo de onde estiver, você pode ser queimado ou congelado pelo espaço. O Sol não é de fato amarelo, ele emite luz em uma ampla gama de comprimentos de onda. Podemos dizer qual sua temperatura e cor pelo pico do seu espectro. Por exemplo, estrelas mais frias aparecerão vermelhas, enquanto as mais quentes serão azuis, com estrelas amarelas, cor de laranja e brancas entre elas. Quando se trata do Sol, o pico do espectro corre em um comprimento de onda que normalmente chamaríamos de verde, mas nossos olhos percebem isso de forma diferente. Portanto, esse tom de verde, em combinação com outros comprimentos de onda do espectro, parecerá branco ao olho humano. Geralmente vemos o Sol como amarelo porque nossa atmosfera espalha a luz azul com mais eficiência do que a vermelha. Durante o nascer e o pôr do Sol, há mais luz vermelha no espectro solar, o que nos dá cenários incríveis. As manchas solares são partes da superfície visível dele, em média muito mais frias do que o próprio astro. Elas se sobrepõem às que têm um campo magnético aumentado. Essas partes não permitem a liberação de calor para a superfície solar visível. Dessa forma, o resto da superfície é 3 vezes mais brilhante do que essas manchas. Esse contraste as faz parecer quase pretas. Se pudéssemos separar uma mancha solar dessa estrela e colocá-la em algum lugar do céu noturno, seria diferente. Ela seria tão brilhante quanto a Lua quando a vemos da Terra. Todos os planetas do nosso sistema solar giram na mesma direção, pois foram formados a partir de uma nuvem protoplanetária, exceto Urano e Vênus, que provavelmente sofreram algum impacto forte que os fez girar na direção oposta. Mas é diferente com as galáxias. Elas geralmente não se formam a partir da mesma nuvem de poeira e partículas. Além disso, não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, e sim em filamentos. Fios densos e delgados de matéria escura e galáxias com vazios entre eles. As protogaláxias estão ligadas por forças gravitacionais em pequenas áreas do espaço. Isso provavelmente se deve à distribuição da matéria escura em todo o universo. A matéria nos filamentos se move em um movimento de saca-rolhas e segue em direção à área mais densa. Portanto, pode haver uma direção comum em que as galáxias tendem a girar, mas isso é na maioria aleatório. Existe a possibilidade de vermos um elevador lunar um dia. Sim, um cabo ancorado na superfície da Lua. Ele se estenderia por cerca de 400 mil quilômetros. Não seríamos capazes de conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois a Terra e a Lua estão se movendo, mas poderíamos mantê-lo no alto da órbita do nosso planeta. Alguns pesquisadores acreditam que poderíamos construir esse equipamento por alguns bilhões de dólares. A Lua tem recursos que definitivamente podemos usar. Uma forma rara de hélio encontrada lá poderia ser utilizada em usinas de fusão no nosso planeta. Além disso, poderíamos pegar alguns outros elementos raros e aplicá-los em smartphones e no resto dos eletrônicos. Então, depois de cerca de 53 viagens de ida e volta, o elevador se pagaria. O cabo teria a espessura de um lápis, mas pesaria em torno de 40 toneladas. Ele pode até ser feito de materiais que já temos aqui na Terra, sem a necessidade de inventar nada. Pode até haver uma combinação de 2 elevadores. Uma nave espacial levaria um da superfície terrestre para uma estação espacial. Em seguida, ele seria lançado em direção à Lua. Haveria outro para finalmente descer até a superfície do satélite. Os planetas do nosso sistema solar têm órbitas previsíveis e estáveis, mas as colisões de gigantes gasosos podem ter acontecido em estágio inicial, quando o sistema planetário ainda estava se formando. No caso de um choque frontal, 2 gigantes gasosos se fundiriam. Eles não acabariam perdendo a massa, nem os materiais em seus revestimentos gasosos ou os de seus núcleos sólidos.
Tal colisão, em uma velocidade mais alta, causaria a perda da maior parte do gás do revestimento. E a velocidades muito altas. Bum! Os dois planetas já eram. É diferente se não for um choque frontal. Se dois núcleos conseguirem se evitar completamente, os gigantes gasosos não se fundirão, mas perderão parte da massa e podem até mudar de forma devido a tais batidas. Astrônomos descobriram que existe uma galáxia extremamente distante de nós que se parece com a nossa Via Láctea. Agora vemos como era quando o universo tinha apenas 1,4 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Levou mais de 12 bilhões de anos para a luz vir dessa galáxia distante e alcançar nosso planeta. Essa é tranquila, estável e surpreendentemente não caótica, ao contrário de todas as outras que eram bastante turbulentas em seus estágios iniciais. Para deixar a Via Láctea, teremos que viajar cerca de 25 mil anos-luz de distância do centro dela, ou 500 anos-luz verticalmente. Ela é um disco de estrelas que se espalha por cerca de 100 mil anos-luz e tem 1000 anos-luz de espessura. O Sol, a estrela central, fica localizada a meio caminho do centro dela e próximo ao meio do disco na direção vertical. Ao deixá-la, teríamos que ir além de sua borda para fugir do halo, que a cerca. Estrelas velhas, gás difuso e aglomerados globulares. Se você quisesse ir ainda mais longe para ver a Via Láctea em toda a sua grandeza, teria que viajar 48 mil anos-luz verticalmente. No momento não temos nenhum telescópio que possamos enviar para lá. Existem estrelas centrais que comem planetas. Nosso sistema solar é estável, ao contrário de muitos outros sistemas planetários. Então, não temos que temer que a Terra ou algum outro planeta mude sua órbita e vá em direção ao Sol. Mas pelo menos, um quarto dos outros sistemas com estrelas semelhantes ao nosso Sol tem um passado bastante caótico. Em alguns deles, há planetas que costumavam se mover, e suas migrações imprevisíveis podem ter interrompido a trajetória de alguns outros, ou até mesmo os empurrado para fora de sua órbita. Isso significa que alguns planetas provavelmente caíram na estrela central. Quando isso acontece, eles se dissolvem na camada externa dela, o que significa que são devorados. Sabia que os humanos são mesmo pessoas do espaço? Você nasceu lá. Caramba, eu também. Todos nós. Mas para que os humanos estejam aqui na Terra, muitas condições precisam ser precisamente corretas. Ou seria altamente improvável que existíssemos. Mas estamos aqui. Primeiro nós e quaisquer outras criaturas que possam estar pelo espaço. Temos que viver em um planeta orbitando uma estrela branco-amarelada. E não uma vermelha ou azul. Não uma azul, porque ela queima muito rápido, em alguns milhões de anos. E não haveria tempo para a evolução fazer sua magia relativamente lenta e produzir seres inteligentes. A desse tipo também tende a inchar e ficar vermelha, quando colapsa e explode. Isso torna altamente improvável que qualquer civilização possa prosperar perto de uma estrela azul. As vermelhas, que são de longe o tipo mais numeroso, também não parecem boas opções para as civilizações inteligentes orbitarem. Elas são tão frias e tão fracas que um planeta que poderia desenvolver uma civilização deveria orbitar muito perto de uma, o que o deixaria exposto à intensa e mortal radiação de raios X. Portanto, embora as estrelas vermelhas sejam as mais numerosas e pareçam ter muitos planetas em sua órbita, elas não são uma boa opção para hospedar vida inteligente e civilizada como a nossa. A missão então ficou para as amareladas, que são cerca de 10% do total. No entanto, um fato importante deve ser considerado antes de se cogitar a possibilidade de vida inteligente em torno de uma estrela amarelada. Esta deve ser de terceira geração. Apenas a desse tipo irá conter a diversidade química suficiente para sustentar formas de vida avançadas. Cada vez que uma estrela explode, são criados elementos mais pesados e complicados. A explosão expulsa esses elementos, que acabam entrando em uma nebulosa. A gravidade dentro da nebulosa formará gradualmente a próxima geração de estrelas, e assim por diante. Nossos corpos precisam de cálcio para nossos esqueletos e dentes. Nossos cérebros precisam de zinco para ajudar a criar os sinais eletroquímicos que nos fazem nos mover, sentir e pensar. Nosso sangue precisa de ferro, portanto nossos corpos precisam ter se formado em torno de uma estrela de terceira geração e uma amarela. Surpreendentemente, a Terra tem todos os 94 diferentes elementos do universo que ocorrem naturalmente, do hidrogênio ao plutônio. Talvez seja por isso que estamos aqui, e temos que agradecer ao nosso Sol, esta anã amarela de terceira geração por isso. Por que amarela? Porque ela queima de forma muito constante por fusão nuclear, sem alterar significativamente o brilho, ao longo de bilhões de anos. Se nosso Sol se tornasse apenas 6% mais brilhante ou mais escuro,
a Terra ficaria muito quente ou muito fria para sustentar a vida civilizada. Felizmente, ela está na zona habitável, ao redor do astro-rei, que é onde água líquida pode existir em um planeta. Mas isso nos leva à segunda condição necessária para que a vida inteligente resista no espaço: o próprio planeta. Estudos recentes com o telescópio Kepler mostraram que 1/4 de todas as estrelas anãs amarelas podem conter planetas semelhantes à Terra, na zona habitável em torno delas. Esse número é um tanto discutível. Pode ser apenas 1 em cada 33, mas ainda há muitos planetas orbitando estrelas amarelas em zonas habitáveis. Então, vamos considerar o segundo componente essencial para a vida inteligente no espaço: o próprio planeta. Aquele que abrigaria uma civilização inteligente deve ter muitas características particulares que não são fáceis de encontrar individualmente e ainda mais raras de achar em combinação. Mais importante ainda, deve ter proteção contra a estrela que está orbitando. Como as estrelas brilham pela fusão nuclear nos núcleos delas, o gás na camada externa do Sol, chamado de corona, é expelido para o espaço no que é chamado de vento solar. Os satélites dos Estados Unidos fazem leituras constantes da força do vento solar, que é principalmente núcleo de hidrogênio eletrificado, ionizado, juntamente com um punhado de núcleos atômicos de muitos outros elementos encontrados no Sol. Não é a atmosfera que protege a Terra, é a magnetosfera, que para ou desvia o perigoso vento solar, causando auroras quando este é atraído pelos polos magnéticos da Terra e eletrifica o ar da atmosfera superior como uma lâmpada fluorescente. Sem uma magnetosfera ao seu redor, qualquer planeta, mesmo aqueles em zonas habitáveis, seria torrado por uma chuva constante de núcleos de hidrogênio ionizado da sua estrela. Um planeta com vida deve ter uma magnetosfera forte o suficiente para desviar o vento solar. Nem todos os do nosso sistema solar contam com uma. Os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até possuem, mas não podem ter civilizações. Dos mundos sólidos, apenas a Terra e Mercúrio apresentam magnetosfera, mas este é muito fraco para parar o vento solar por causa de sua proximidade com o Sol. Outro escudo protetor que mantém a Terra a salvo do Sol é sua atmosfera, que tem cerca de 480 km de espessura, com a maior parte concentrada a apenas 15 km da nossa superfície. Ela protege tanto da radiação ultravioleta, UV, do Sol, quanto dos raios X. O gás ozônio, que possui 3 átomos de oxigênio ligados a uma grande molécula de gás na atmosfera superior, bloqueia a maior parte da radiação UV do Sol de atingir o solo. Marte, cuja atmosfera é 1000 vezes mais fina que a da Terra, não conta com ozônio, e as emissões ultravioletas solares irradiam totalmente na superfície dele. Um planeta deve ser capaz de bloquear a radiação UV da sua estrela. Então, a composição específica da atmosfera é fundamental para que qualquer corpo espacial desse tipo tenha uma civilização inteligente. Nós temos, mas isso é uma mistura rara e precária. Também deve ter parte da sua superfície sólida para caminhar e se estabelecer sobre ela, e ainda uma crosta. É pura ficção científica considerar civilizações subaquáticas ou flutuantes nas atmosferas de outros planetas. Esta precisa contar com placas tectônicas que se movem, cujo movimento cria a subducção da crosta. Isso é quando uma placa tectônica desliza por baixo ou por cima de outra, trazendo a matéria fresca para a superfície. Essa renovação das propriedades químicas do planeta impede o equilíbrio químico, onde nada é reativo. Terremotos e vulcões também contribuem para o processo de renovação geoquímica. Isso mesmo, terremotos e vulcões são bons. A subducção de placas tectônicas, então, é outro item essencial para a vida. Marte não tem atividade de placas tectônicas, assim como Vênus e Mercúrio. Este é uma grande placa tectônica, mas não há atividade dela em andamento além de um leve encolhimento. Uma grande razão pela qual esses planetas não têm vida é que não existe reatividade geoquímica, porque não há subducção tectônica. Isso nos leva à Lua. Sim, dizer que ela nos mantém vivos pode parecer exagerado, mas a contribuição dela para a vida por aqui é essencial. Primeiro, a gravidade lunar, enquanto ela se move através do espaço junto com o nosso planeta, não apenas faz as marés oceânicas fluírem, como também ajuda a nossa rotação a agitar ou movimentar o magma dentro da Terra. O movimento do magma no interior do nosso planeta, com seu alto teor metálico, contribui para a criação da magnetosfera terrestre. Assim, a Lua nos mantém seguros no espaço, ajudando o nosso mundo a se tornar um geodínamo e criando o nosso magnetismo.
Ela é o maior satélite natural do Sistema Solar em comparação com o tamanho do planeta que orbita, ou seja, seu primário. Muitas pessoas consideram o sistema Terra-Lua como um planeta duplo, mas isso é outra história. Como ela está gravitacionalmente presa ao nosso planeta, age como uma vara de equilíbrio para um equilibrista. Assim, nosso mundo não oscila muito em comparação com outros planetas. Essa oscilação é chamada de libração. Se oscilássemos tanto quanto Marte ou Saturno, não apenas nosso clima se tornaria caótico, mas a agricultura teria sido impossível. Essas circunstâncias astronômicas raras ou únicas trabalham juntas para tornar o nosso mundo habitável para a humanidade. Muitos outros fatores não são astronômicos, como os evolutivos, biológicos e químicos, necessários para a existência de vida. As probabilidades ou improbabilidades estão se multiplicando. Juntos, temos muita sorte de estarmos aqui. A verdade é tanta que podemos ter ganho na loteria. Considerando todas as possibilidades, é duvidoso que qualquer outro lugar do universo seja tão afortunado quanto a Terra. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho Sistema Solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem,
Milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta WASP-76b, onde chove ferro.
Ele fica muito próximo ao seu Sol e sempre voltado com o mesmo lado para este astro. O termo para isso é a rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é frio o suficiente para que os metais se condensem de novo e caiam como chuva. Falando em rotação sincronizada, nossa Lua funciona da mesma maneira. Não há lado escuro no nosso satélite. Ela fica sempre voltada para nós com o mesmo lado. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o que chamamos de lado escuro fica bem iluminado. Simplesmente não podemos vê-la do nosso planeta. Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda. Todos os meses ela envolve o nosso planeta como um lenço. É uma cauda delgada composta de milhões de átomos de sódio e ela segue o satélite natural da Terra. Nosso planeta viaja regularmente direto por ela. Os ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio da superfície da Lua e avançam para o espaço. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora é 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Isso também poderia explicar os terremotos que sacudiram a superfície do satélite natural do nosso planeta. Os astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem lá regularmente. Durante vários dias de cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra pega aquela cauda de sódio. O nosso planeta arrasta em uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Essa cauda lunar é totalmente inofensiva. Ela também é invisível ao olho humano, pois é 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar o brilho amarelado e fraco dela no céu. A cauda parece um ponto brilhante, com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Acontece que existem muitos planetas no universo, e até na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada sobre eles. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É a Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que embaixo da sua superfície congelada existe um verdadeiro oceano. Mas é muito cedo para se animar sobre a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas necessárias para que a vida apareça em um planeta. Uma estrela na galáxia GSN O69 provavelmente se transformará em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer por causa dos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x estranhamente brilhantes. Eles dispararam a cada 9 horas. Depois de estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única em torno de um buraco negro. E aqueles flashes deslumbrantes era o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E esse processo não vai parar. Os astrônomos acharam alguns vestígios de fosfina na atmosfera de Vênus. No nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é à toa que uma nova teoria sugere que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da noite, ela só poderia ter aparecido na própria atmosfera dela. Provavelmente nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é super seca. Não há água líquida lá. E a pressão é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente passam dos 482 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter alguns metais. Quanto a passar férias lá, agradeço, mas fica pra próxima. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância, onde há uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. Ela é tão grande que poderia encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. Um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é a de que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas enormes crateras, mas também a substância líquida, graças à qual agora podemos nos desenvolver. Mas no espaço há muita matéria orgânica, e sob condições específicas, ele poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos milhares de vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento no qual, aquecendo essa matéria orgânica, obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de vidas e seres vivos, mas também ao espaço sideral. Pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea.
Os dados mais recentes mostraram que 1 a cada 5 estrelas parecidas com o Sol podem ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não é qualquer planeta. Ele tem um núcleo e uma superfície rochosos e é de tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável da sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas. Micróbios, pelo menos. Se existem bilhões desses planetas na nossa galáxia, você pode dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. Agora multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que diversas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e de planetas semelhantes à Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. E veja só, podemos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em trovoadas. Essas, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde nossos ancestrais viviam. Os incêndios transformaram a área florestal em uma savana. A pressão atmosférica mudou e nossos ancestrais tiveram que se apoiar em 2 pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Isso aconteceu no aglomerado Ofiuco, que une milhares de galáxias. Segundo os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, tá? De explosões de megatons, acontecendo uma vez a cada milissegundo por 240 milhões de anos. Vou ter que confiar nisso, minha matemática não é tão boa. Em 2019, a InSight, sonda da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos eram rápidos e aconteciam cerca de 2 vezes por dia. A maioria deles era minúscula, você nem o sentiria se acontecessem no nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos que conhecemos em qualquer corpo espacial, além da Terra e da Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os bizarros pulsos magnéticos. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro que pulsos eram esses. Talvez depois da meia-noite eles queriam sair e dar uma volta ou algo assim. A atmosfera de Plutão fica muito mais acima da superfície do planeta anão se comparada com a da Terra. Ela tem também mais de 20 camadas, todas geladas e extremamente condensadas. Lembra-se do asteroide que eliminou os dinossauros na Terra? Eu não estava por perto, mas quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há uns 360 milhões de anos, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio da nossa linda bola azul. Uau, vizinhança difícil essa. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado.
Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece, é um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no Sistema Solar.
Mas, ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá para derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá: um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que há vida em Vênus? Pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania, e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso Sistema Solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta-mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso Sistema Solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol, então isso pode ser uma pista. Talvez estes tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do Sistema Solar, e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas: fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel.
Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Porque o nosso Sol é quente e a Lua é fria, o Sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O Sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de 3 formas diferentes, por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. Há possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós, e claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7.000 anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia.
são nuvens de gás e poeira com formato de pilares. Cientistas os descobriram em 1995, mas na verdade uma explosão de supernova destruiu esses pilares pelo menos 6.000 anos atrás. Então, a imagem de 1995 mostra como eles eram 7.000 anos atrás. Marte possui o maior vulcão do sistema solar que conhecemos até hoje. Ele é maior que o estado do Havaí e 100 vezes mais largo que o maior vulcão da Terra. O planeta vermelho parece muito silencioso, mas uma vez vulcões enormes dominavam sua superfície. Eles cresceram muito provavelmente porque a gravidade por lá é muito mais fraca que aqui na Terra. Outra coisa, a crosta do nosso planeta está se movimentando o tempo todo, e a de Marte provavelmente fica parada.